Meus queridos, eu quero com muita alegria na minha alma cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero aproveitar, já ler o texto sagrado. Gostaria de pedir que você abra gentilmente a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e o versículo de número 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e o versículo de número 19. Eu vou ler uma vez e logo depois eu vou contar até 3 e toda a igreja, por bondade, repita comigo todo esse versículo após mim, depois que nós lermos. Diz assim o versículo 19: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Vamos no 3 ler juntos? 3, 2, 1. Agora repita comigo: eu não sou daqui. Eu peço gentilmente, prometo que não farei isso durante a exposição da palavra, mas olhe para esse crente mais bonito que está do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, pode olhar para mim. Mas olhe para ele e diga: você não é daqui. Não, com voz de profeta e com cara de profeta, que é com cara feia. Diga: eu não sou daqui, nem você é daqui. Amém. Queridos, antes de eu começar a ministrar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou em Cuiabá. Já viajei por vários estados do Brasil e Cuiabá é a primeira vez que eu estou aqui, e eu quero louvar a Deus pela oportunidade que me é concedida de conhecer essa terra, esse estado, e também pastor Samuel. Ouvi falar muito bem do senhor e eu quero louvar a Deus. Bruno Soares fala muito bem. Falei que estaria aqui, ele falou: manda um abraço para o pastor Samuel. E é uma alegria, muito obrigado pela oportunidade, o senhor nos concede estar aqui, é uma satisfação. Francisco, que desde a primeira vez que falei com ele, parece que a gente já se conhecia, né? Sempre simpático, e que Deus continue te abençoando, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também Tiago, né? Em inglês é James, né? Seus filhos chamam James, né? Você fez só um trocadilho, né? Para não colocar Júnior, você colocou James. E em hebraico é Yaakov, né? Que é Jacó. Então, que Deus te abençoe, uma alegria. Felipe, muito bom te conhecer. Lá do Jardim Ângela só saía morto ou sem futuro. Você vê que Deus tirou ele de lá para a vida, e Deus abençoe. Pastor Gregório, que é o pastor, tive a honra de conhecê-lo aqui. Conheceu o meu saudoso pastor, que tive a honra de trabalhar com ele, pastor Paulo Lucas Sacramento. Falei aqui para o pastor Samuel que quem conheceu, os mais antigos, só os mais jovens não, mas o pastor Paulo Lucas Sacramento. Aqui tem alguém que conheceu? Tem ali no fundo. E eu tive a alegria de trabalhar com o pastor Paulo Lucas. Infelizmente, agora no dia 26 de março desse ano, ele veio a óbito, e eu cheguei na casa dele, onde ele estava morto. Morreu dormindo, aos 82 anos, faria 83 agora no dia 21 de agosto, mas aprove Deus recolhê-lo. Estamos ali no setor de Barueri, onde temos algumas atividades, dentre elas também pastoreando igreja, e é uma alegria estar aqui com vocês, esses adolescentes que são tão bonitos, viu? Deus abençoe vocês, cantaram bonito para Jesus. Todos os obreiros aqui que estão à minha retaguarda, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E eu acho que o Anderson foi embora, né?
seu irmão é Anderson, né? Ele foi embora, me trouxe, me buscou no aeroporto, me levou para o hotel, me trouxe aqui. Então, quero louvar a Deus pela vida dele também. Vamos para a palavra de Deus. É a primeira vez que vocês me ouvem, e eu lá em Barueri, ou em outros lugares que me conhecem, eu sempre digo que eu sou carro a álcool, eu só pego aos pouquinhos. Eu tenho uma dificuldade de ouvir sermões sem entender o que está sendo dito. Então eu quero ser pedagógico, então eu preciso primeiramente do seu coração, da sua atenção, e eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que o Senhor reservou para esse evento. Deus não une pessoas, Ele une propósito. Eu não vim aqui de outro estado para brincar, eu vim aqui com uma palavra que não é minha, essa palavra é de Deus. Isaías escreveu no capítulo 55, no versículo número 11, que a palavra que sai da boca de Deus não torna para Ele vazia, sem antes produzir fruto para aquilo a qual foi enviada. Então essa palavra, ela tem direcionamento, ela tem o lugar certo, eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, complicados. Quando lemos 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos orienta e diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Ao ponto de que ele chega a dar uma lista de pessoas, entre os versículos do número 1 até o versículo 6, onde ele diz que haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, aparência de amor, parecem que são piedosos, mas não são. E ele dá um conselho a Timóteo, dizendo que destes ele deveria se afastar. Vemos que o momento em que estamos vivendo, ou o cenário atual, falando especificamente do Brasil, nós estamos vivendo em um contexto em que as pessoas estão cada vez mais desvalorizando os valores, principalmente, que remetem à nossa fé, à nossa crença, estão mistificando-se demais, ou talvez com um liberalismo teológico que beira a loucura da devassidão, com a proposta de que estamos na graça, e a pregação da hipergraça tem feito isso, onde parece que eles estão anulando que a graça, eles anulam, entendem que a graça permite fazer tudo, e não compreendem que a graça não anula o processo de santificação. Dias difíceis nós estamos vivendo. E quando lemos o Evangelho de João, dentro dos Evangelhos, quando lemos os sinóticos, que são compostos por Mateus, Marcos e Lucas, nós notamos que a ênfase nos Evangelhos sinóticos apresenta principalmente a proposta de apresentar os milagres, apresentar o cenário em que Jesus realizou coisas extraordinárias no meio do povo. Porém, quando chegamos no Evangelho de João, a proposta joanina é apresentar o Filho de Deus. No capítulo de número 1, João faz questão de fazer uma teologia tão grande, ao ponto de começar dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tanto que no capítulo de número 1, versículo de número 12 e versículo de número 13, João faz questão de dizer que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João apresenta Jesus de uma maneira singular. E quando chegamos no capítulo de número 15, nós encontramos João narrando, utilizando a metáfora da videira, e a ideia de João era ilustrar o relacionamento entre os discípulos com ele, e principalmente o comportamento que eles deveriam ter relacionados ao mundo. Mundo aqui não estamos falando de cosmos. Mundo no texto grego tem o sentido de mencionar um sistema, e um sistema que está contra os valores do reino. A partir do momento em que nós recebemos a fé em Cristo, recebemos
a comunhão com Cristo, recebemos aliança com Cristo. Nós mudamos de atitudes, mudamos de opinião. Foi lido aqui no capítulo 5 de Mateus, especialmente no versículo 16, nós vemos que Jesus olha para os discípulos e diz que a vossa luz resplandeça diante de quem? Dos homens. Nós precisamos ser sinalizadores do reino de Deus. Jesus está querendo ilustrar na parábola, nessa metáfora da videira, que nós, como seguidores de Cristo, temos uma identidade, e essa identidade é crucial, principalmente para um propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tanto que no capítulo 15, versículo número 1 ao versículo número 5, ele expressa, resumidamente falando sobre esses versículos, que ele é a videira verdadeira. E ele diz, o meu pai é o agricultor. Qual é a proposta? Se tem a verdadeira, porque existe a falsa. Eu sou a videira verdadeira. Lembrando de que sempre trouxe a responsabilidade para si, ao ponto de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está lembrando que ele é a videira, e nós somos os ramos, estamos inseridos nele. Sem ele, não podemos fazer ou produzir absolutamente nada. Qual é o destaque que o texto está apresentando? O destaque do texto é que nós estamos e precisamos estabelecer uma identidade, estando na videira verdadeira, estando nele, nós que fomos enxertados na videira. Permita-me uma observação, tanto que Paulo, entre os capítulos de número 11 de Romanos, entre os versículos 9 a 11, que são praticamente uma continuação do que ele está dizendo, quando chega dos capítulos 11, ele começa a apresentar principalmente a ideia de que nós, como gentios, fomos enxertados na videira. E a atenção de Paulo se dá, dizendo, se Deus rejeitou a sua nação, e quando Paulo diz isso, ele está lembrando do capítulo 9 de Deuteronômio, capítulo 7 de Deuteronômio, do versículo 6 ao versículo 9, onde o próprio Moisés, narrando, está dizendo o seguinte, que Deus não escolheu a nação, porque eles eram grandes, mas porque eles eram pequenos, e eles foram escolhidos para que fossem representantes de Deus, onde eles colocassem a planta do seu pé. Interessante que quando o destaque de João apresenta-se a identidade, que nós precisamos estar inseridos, e Paulo dizendo no capítulo 11, dizendo que nós somos enxertados, e Paulo dá dizendo o seguinte, mesmo eles que foram escolhidos, foram totalmente, completamente rejeitados, nós, os gentios também, se não andarem em concordância, ou andarem em comunhão com Deus, da mesma maneira como a nação de Israel, que foram os eleitos de Deus, foram rejeitados, vocês também serão rejeitados. É interessante que a identidade que traz à luz no capítulo 15, é uma identidade que está enraizada, não nas coisas do mundo, no sistema, mas está enraizada principalmente da união que temos com Cristo. Há um autor que escreve dizendo o seguinte, a verdadeiro relacionamento, ou a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeiro relacionamento com Deus, a verdadeira união da alma com Deus, ele diz, a verdadeira união da alma com Deus está na formação de Cristo em nós. Ao que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 19, onde o autor aos Hebreus diz que agora nós temos ousadia para entrar no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. A ideia joanina é dizer, nós somos estrangeiros, nós temos valores que não pertencem apenas a nós, esses valores são do reino de Deus. Como do reino, eu tenho valores específicos, agora preste atenção. Uma coisa interessante que eu sempre acho, trabalho há muitos anos com jovens, e todas as desculpas possíveis que se dão, é que eu saí da igreja porque eu entrei na faculdade, eu saí da igreja porque conheci um grupo de amigos e fui influenciado, eu saí da igreja porque alguém dentro da igreja não representou o reino de Deus, e eu fiquei escandalizado e saí da igreja. Isso é uma desculpa das mais esfarrapadas possíveis, porque se estamos
enxertados, se estamos enraizados na videira, estabelecemos uma identidade, o lugar não nos molda. Te explico como. Porque Daniel estava num local que não era a sua casa, não era a sua terra, os costumes eram outros, os momentos eram outros, ao ponto de que ele estava na Babilônia. Porém, ele estava na Babilônia, mas não pertencia à Babilônia, permaneceu firme. Os meninos da fornalha chegaram a dizer no capítulo 3 de Daniel, dizendo o seguinte: ó rei, saiba de uma coisa, o Deus que servimos tem poder para nos tirar do fogo que você vai nos lançar, mas se não tirar, a gente não vai se dobrar ao mesmo jeito. Nunca foi o lugar, é você. Adão e Eva pecaram no paraíso, Jesus venceu no deserto. No capítulo 4 de Mateus, versículo 11, quando Jesus está combatendo Satanás, que está utilizando o texto fora de contexto para falar com ele, a parte A do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 11 diz: e o diabo o deixou. 3 elementos Jesus nos ensina e nos apresenta para vencer o mal, o maligno e o mundo. Primeiro deles, pela palavra. Segundo deles, pela oração. Terceiro deles, porque quando se tem palavra, se tem oração, se tem plenitude do Espírito Santo de Deus. Uma geração moldada ou vivendo apenas de barulho, vivendo apenas do barulho do tambor, de movimentos, é uma geração fraca, apática, totalmente pálida, sem força, sem vigor. Mas uma geração cheia é semelhante ao que Paulo escreveu no capítulo 5 de Efésios, versículo número 18, onde ele diz que não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está usando um trocadilho no grego. Qual é o trocadilho, pastor? O trocadilho existia uma festa Dionísio, onde os homens se embriagavam com álcool, se embriagavam com vinho, e a ciência moderna diz que o álcool, quando entra nas correntes sanguíneas de um homem ou de uma mulher, as atitudes que ele toma, ainda que racionais, são pautadas pelo efeito do álcool. O que Paulo está usando? Qual é o trocadilho que Paulo está usando no texto grego? Da mesma maneira que você se embriaga com álcool, com vinho, nas festas de Dionísio, e tem atitudes imorais que desagradam a Deus pelo efeito do álcool, se vocês forem cheios do Espírito Santo, as suas ações serão direcionadas por Ele, a sua vida será guiada por Ele, seus caminhos serão guiados por Ele, a maneira que você fala será guiada por Ele, a maneira que você convive em sociedade será guiada por Ele. O momento em que você estiver no mais difícil, maior dificuldade da sua vida, será guiada e direcionada por Ele. Qual é o problema? É que tem gente que vem para a igreja, quer entretenimento, e tem gente que quer entretenimento na igreja, quando vai para o mundo quer espiritualidade. A espiritualidade e o culto não começam quando chegamos aqui. Culto começa quando eu levanto pela manhã e digo: Deus, eu te louvo porque o Senhor me deu vida. Eu te exalto porque o Senhor me deu vida. Eu te engrandeço porque eu estou vivo e diante do Senhor estou com as tuas mãos poderosas sobre mim. Eu caminho pela manhã agradecendo a Deus pelo que fez. Quando eu entro aqui numa reunião dos santos, eu não venho aqui só já para prestar o culto. O meu culto começou quando eu levantei, eu já estou prestando o culto. O que tem de crente hoje que diz: ah, pastor, não gostei do culto. Perfeito, culto nunca foi para você. Culto é para Deus. A gente vem aqui para exaltar, para bendizer, para glorificar ao nome daquele que é, ao nome daquele que pode, ao nome daquele que faz, ao nome daquele que exalta, ao nome daquele que trabalha, que Isaías escreveu no capítulo 64, versículo 4, dizendo sobre ele: desde a antiguidade não se viu, e com ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalhe em prol daqueles que nele esperam. Quem está na videira não é o lugar quem muda, quem está na videira não é o lugar quem vai fazer ele mudar. Quem está na videira entende quem ele é, e independente das circunstâncias, independente da situação, ele continua levantando a mão e dizendo: glória a Deus. O lugar está difícil, está me pressionando, mas eu sei quem eu sou, eu sei que a minha identidade, ninguém vai me fazer me vender, eu não vou me vender porque eu sei onde pertenço, sei o meu destino, sei o que Deus tem para mim. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, o texto diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se
comparar à glória que há de ser revelada. Eu quero liberar uma palavra profética para você na noite desse dia, nessa festa de adolescentes que estamos aqui, e para todos os irmãos que estão nessa reunião. Quanto mais somos pressionados pelo mundo, mas quanto mais buscamos a presença de Deus, alguém diz: agora cai, agora vai deixar de ser crente, agora vai se afastar. Não, você está na videira verdadeira, os frutos são gerados, porque quando se está na videira verdadeira, os ramos florescem em meio às dificuldades, em meio aos dissabores, em meio às desilusões. O nome do Senhor é glorificado. Em João capítulo 15, no versículo 1 ao 5, a primeira verdade que João quer apresentar é que a nossa conexão com a videira verdadeira nos faz entender a nossa identidade. Sabe por que tem crente que não consegue entender qual é a sua identidade em Jesus? Porque ele não está em conexão com a videira. Ele se tornou um crente de domingo, um crente de festa, um crente de evento, um crente de movimento, que não se estabeleceu e não está nutrindo a sua vida espiritual no propósito. Mas o crente que está na videira, sabe a sua conexão com a videira, ele não importa o momento em que ele está, ninguém está vendo, mas ele está fechando a porta do quarto, ele está falando com aquele que vem em secreto, ele continua ouvindo a voz de Deus e acreditando, dizendo: o processo está machucando, mas eu continuo crente, eu continuo firme, eu ainda falo em língua estranha, independente do processo econômico que o país está vivendo, eu ainda continuo adorando a Deus, independente de ocupar um cargo ou não, porque eu sei que eu estou na videira verdadeira, e quem vive essa verdade está no culto. Alguém diz: eu não glorificaria no momento em que ele está vivendo, mas você diz: não, eu estou na videira, quando tudo está perdido, quando tudo parece que está acabado, eu ainda tenho consolo, eu ainda tenho a presença, eu ainda tenho a mão de Deus sobre a minha vida. Se tem pelo menos um crente aqui que acredita, que está em conexão com a videira, eu convido você a levantar a mão direita, a mão esquerda para o alto e adorar a Ele aqui na noite desse dia. Sabe por quê? Deus vai te dar poder, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar unção, Deus vai te levar para caminhos diferentes que você nem imagina. Quais caminhos? O centro da vontade de Deus, que não é aquilo que o homem planeja, que não é aquilo que o homem quer, mas é aquilo que Deus orienta. E uma coisa eu tenho certeza: o nome do Senhor será glorificado. No capítulo 15, no versículo 2, a segunda verdade que João expressa sobre ter uma identidade, sobre não ser daqui, estar na videira, ele fala da poda, que a poda aperfeiçoa. Agora note, no versículo 2, João diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Agora preste atenção: não gerar fruto, estando nele, é cortado. Mas João diz: e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, quem está dando fruto não está isento de ser podado, mas a poda de Deus para quem está na videira é para um propósito. E eu vou dizer, se você não der glória, eu vou embora. É para gerar crescimento. A poda machuca. A poda parece que não vai gerar crescimento. A poda parece que não vai dar em nada. Mas como cidadãos dos céus, temos que passar pelo processo da poda. Por quê, pastor? Porque Deus está trabalhando em nossas vidas para remover aquilo que está impedindo você de frutificar. Deixa eu dizer, Deus está podando algumas coisas na sua vida, porque tem alguns pecados de estimação que precisam ser tirados de você. Um funkzinho, não tem problema não, tem sim, você não é daqui. Um palavrãozinho, não tem problema não, tem sim, você não é daqui, você é cidadão dos céus. Um pecadinho aqui, não tem problema não, tem sim, pecado ainda continua sendo pecado, Deus ainda abomina o pecado, Deus ainda é santo. Então deixa eu te dizer, Deus está podando algumas coisas na sua vida, porque você está na videira, e a partir, eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso aqui, quando passar pelo processo da poda, eu vou falar isso em tom profético, haverá crescimento,
haverá desenvolvimento, haverá haverá crescimento da parte de Deus. Quem viu você sentado aqui nessa festa, da maneira que você está, ou da maneira que você chegou, quando pensa que você passou pelo processo, vai dizer: o que aconteceu? O que está acontecendo? Não, é que eu estou na videira, e como eu vou gerar fruto, ele está podando, está tirando algumas amizades que não deveriam estar mais no meu caminho, está tirando algumas coisas de mim para colocar-me no aperfeiçoamento dele. Então quando alguém olhar para você daqui a alguns anos, vai olhar e dizer: eu vi, achei que não ia ficar firme, mas a mão de Deus estava sobre ele, e o nome do Senhor está glorificado na vida dele. Quem pega essa palavra, quem acredita nessa palavra, levante pelo menos a sua mão para o céu para glorificar ao Senhor. Abra a boca para dar pelo menos um glória aqui, um aleluia ali, e um aleluia com glória já mistura com língua estranha, porque você entendeu que a poda de Deus tem um propósito: crescimento. Eu vou dizer até você entender: crescimento. 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 Daqui a alguns anos, você vai entender que a poda de Deus foi para tirar algumas coisas do seu caminho, para você viver o que Deus quer que você viva. Algumas renúncias hoje causam dissabores, mas vão ser coisas que você lembrará, e quando começar a viver as coisas que Deus disse que você vai viver, você vai entender: Deus me podou, Deus me podou para que eu produzisse, para que eu fosse diferente, como cidadão do céu, crescendo cada vez mais espiritualmente na mão de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você não é daqui. Ah, pastor, mas o fulano fez e parece que deu tudo certo. Caio, deixa eu te explicar: você não é daqui, você foi chamado para estar na videira. Deixa Deus podar. Vamos ver daqui a pouco. Lembra do capítulo 3, versículo 18 de Malaquias? Ele diz uma sentença falando do juízo vindouro, e diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Talvez o que para alguém é glória hoje, o que alguém é status hoje, e para você é vergonha, Deus irá honrar a tua fidelidade a Ele. Mas fica firme na videira. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga com palavra profética: fica firme na videira. Não desista, a poda de Deus está machucando. A poda de Deus parece que não vai acabar nunca. Tem muita coisa fora do lugar nesse momento, mas não significa que Deus perdeu o controle das coisas. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e versículo 18: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e nos currais não haja vacas, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu estou entendendo a poda de Deus, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu sinto Deus aqui, eu te convido por um minuto a glorificar a Deus aqui. Porque do meu lado direito o Senhor já está tocando no teu coração e te dizendo: acalma a tua alma, acalma o teu espírito, tem novidade de Deus para chegar para a tua vida. Do meu lado esquerdo Deus está confortando a tua alma e dizendo: acalma a tua alma, acalma o teu espírito, tem novidade de Deus chegando, 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 tem presença de Deus chegando, tem glória de Deus chegando, tem milagre de Deus chegando, tem cura de Deus chegando. E eu falo isso na autoridade da palavra. Efésios capítulo 3 e versículo número 20: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, coisas maiores e além daquilo que pedimos ou pensamos. Se tem crente pentecostal que acredita nessa palavra, já libera adoração àquele que pode fazer todas as coisas. Uribicala pore cala série me coramai. Emiu e chore me calamambore babawe barachore bahai. Ele cantura machara bacala bahaia. Meu pai. Uriel bichor me cala me bore biauts. Meu Deus. A mão do Senhor
está nessa casa. Como um sinal, você começa a sentir algo diferente, de dentro para fora. Você não sairá daqui vazio. Você não, eu estou sentindo graça para dizer isso aqui. Você não sairá daqui vazio. Tem bálsamo de Deus para a tua vida aqui nessa noite. As renúncias têm te machucado, mas você está na videira. E Ele está te podando para gerar ainda mais. Só vai viver o propósito quem entendeu o processo. Não desista agora, não desista agora, não desista agora. Você está proibido do que, pastor? De desistir. Você está proibido de desviar. Aliás, você não serve nem para desviar. Até tenta, mas a mão de Deus vem sobre ti e você diz: eu não aguento. Eu preciso dessa presença. Eu preciso dessa graça. Então sinta o abraço do Espírito Santo sobre a tua vida aqui. Meu Deus. Aleluia. Por bawetsa. Churmi kalama. Hemiodi kalahai. Churmi kalama. Foi difícil para você chegar aqui. E nem tá fácil para você ficar aqui. A sua alma está aflita, porque na poda, Deus fica em silêncio. Você grita, e Deus faz assim. Você ora, e Deus continua. Mas é a poda de Deus te preparando para o que está vindo de maior. Deus está falando com alguém aqui. O que é interessante é que, na primeira verdade que João está dizendo, ele diz: nossa conexão com a videira precisa ser para causar identidade. A poda de Deus vai nos causar aperfeiçoamento para viver coisas maiores, conforme os valores do reino de Deus. Mas no capítulo 15, versículo 5, João nos traz uma terceira verdade. Me pergunte qual é. Não, vocês não querem ouvir, eu não vou falar. Qual é? João está dizendo assim: quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. João está dizendo, nós ouvimos o mestre falar: permaneçam em mim, não abandonem. Mas por quê? Porque você vai gerar muito fruto. O que isso quer dizer? É uma relação contínua com o eterno. É dia e noite buscando a Deus. As coisas estão difíceis, eu continuo adorando. Nossa missão é produzir, gerar. Para quê? Para glorificar a Deus. Aí tem alguém aqui que nem aparece no cartaz, que ninguém cita o nome, mas que estava aqui limpando o banco, que estava fazendo isso, que estava fazendo aquilo. Aí Paulo chama esse de ministro, porque quando ele usa a palavra ministro, no grego quer dizer upereta. O que é upereta? É o escravo que rema o barco, que ninguém está vendo, mas o barco só anda porque ele está remando. Porque o propósito de Deus gerar frutos é fazer com que Deus seja glorificado. Ninguém está vendo, mas eu estou gerando fruto. Talvez eu sou alguém que evangelizou alguém, que hoje prega, que hoje canta, mas ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe o seu sobrenome, ninguém sabe o que você faz, mas você está dizendo: eu estou na videira, ele me podou, eu estou gerando, eu estou fazendo crescer. Não importa aparecer, o que importa é que ele apareça, e que ele seja glorificado, e que a obra das minhas mãos tenha um propósito.
tudo glorificar, 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 glorificar. Essa festa é para glorificar a Deus. Esse congresso é para glorificar a Deus. Essa roupa que você colocou é para glorificar a Deus. E os hinos são para glorificar a Deus. Tudo aqui tem um propósito. Nós somos os ramos que estão na videira, e nós estamos aqui para glorificar, para produzir, para glorificar, para produzir. Produzindo eu glorifico a Deus. Então você não foi chamado para ficar sentado. É hora de se levantar e dizer: eu estou aqui para trabalhar, porque eu fui podado, eu tenho conexão com a videira, e eu sou chamado para produzir e para gerar muito fruto. Vai gerar. Deixa eu profetizar: quem dá trabalho vai começar a dar resultado. Vou falar de novo: alguém que dá trabalho, que a resposta é resposta de oração para esses adolescentes, porque Deus vai levantar daqui, e eu profetizo, pregadores, cantores, compositores, engenheiros, médicos. E o que eles têm em comum? Eles são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: o segredo é permanecer na videira. E se eu permanecer, eu vou produzir muito, 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 muito fruto. Vou produzir. A nossa missão é produzir fruto. Os frutos que produzimos devem refletir nossa diferença como cristão. Alguém vai olhar e dizer assim: nossa, o que ele tem de diferente? Por que ele fala desse? Por que tudo que ele coloca a mão dá certo? Então, é que eu estou na videira, tenho conexão direta com ele. Estou sendo podado, moldado e machucado, mas ele está me aperfeiçoando. E mesmo assim, eu não saio dele. E por não sair dele, eu estou produzindo, eu estou produzindo, eu estou produzindo. Eu falo aqui porque o Espírito de Deus acaba de falar comigo. Desse evento vai ter gente que vai começar a gerar, vai começar a produzir. Eu sinto a graça de Deus para dizer isso aqui. Vai começar a produzir. Vai começar a produzir, vai começar a fazer, vai começar a trabalhar, vai começar a realizar. Alguém vai olhar e dizer: nossa, o que aconteceu? Calma, está na videira, está sendo podado, está tendo conexão e está gerando muito, está gerando muito, está gerando muito. Ei, pare de se diminuir, pare de dizer que você não consegue. Se Deus disse que você será, aguarda na promessa. Se Deus disse que vai acontecer, aguarda na promessa. Se Deus disse que vai acontecer, o segredo de quem consegue é ficar firme, é continuar nele, porque Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer gerar. Eu vou dizer isso até você entender. Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer produzir. Permaneça. Tem que permanecer. Não adianta não permanecer. Só que tem uma quarta verdade. Pergunte: qual é a quarta? O versículo 18 e o versículo 19. O 19 foi o que lemos. No versículo 18 o texto diz assim, que antecede o 19: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Jesus estava dizendo o seguinte: você acha mesmo que eles iam gostar de vocês? Olha o que fizeram comigo. Permita-me um parênteses aqui. Lembra quando você leu o capítulo 13 de Mateus? Capítulo 16, versículo 13 de Mateus. Jesus está nos seus 2 anos e meio de ministério, ele está enfadado. Ele olha para os discípulos e faz 2 perguntas. Uma pergunta de ordem externa e a outra pergunta de ordem externa. Uma pergunta de ordem externa e a outra de ordem interna. Então, externa e interna. Qual é a primeira pergunta? Ô discípulos, ô João, ô Pedro, o que eles estão dizendo que eu sou? Bom, estão dizendo que o senhor é João Batista, porque João Batista já tinha morrido. Porque as mesmas denúncias que ele fazia, o senhor faz. Segundo, estão dizendo que o senhor veio no espírito de Elias, que não é mentira, porque em Malaquias capítulo 4 diz que ele viria no espírito de Elias em profecia. E também diz que o senhor é um dos profetas, como Jeremias, entre outros. Aí Jesus faz a segunda pergunta, que é de ordem interna. Beleza. Eles que não me conhecem, que não andam comigo, estão falando isso. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo. Rocha inabalável. A palavra Cristo, ali no aramaico, porque o Novo Testamento está em hebraico, grego e aramaico, grego koiné. Jesus, quando Pedro responde, tu és o Cristo, a ideia ali é o Messias, o enviado. Aí Jesus responde, tu só sabe que eu sou, porque o Pai te revelou. Porque senão você não conseguiria saber quem eu sou. Mas o Pai revelou para você quem eu sou. Aí Jesus começa a dizer uma coisa interessante. Depois da confissão de Pedro, que Jesus fala que sobre essa rocha edificarei minha igreja. Aí logo na frente Jesus começa a falar, eu vou ser crucificado. Aí o Pedro, o texto diz que ele pega Jesus, leva à parte e diz, não, o Senhor não pode ser crucificado, o Senhor não pode ser morto. Deus, o próprio Cristo vai e repreende dizendo, para trás de mim, Satanás, porque queria impedir o propósito. Aí Jesus termina de falar isso, olha para os discípulos e diz, se vocês querem me seguir, após mim, cada um tem que pegar a sua cruz. Cruz quer dizer propósito. Vocês têm que pegar o propósito. Meu propósito é cruz. Meu propósito é morrer. Porque eles vão me odiar pela mensagem que eu estou pregando. E se vocês querem, também tem que passar pela mesma coisa. Por isso que João está dizendo, antes deles nos odiarem, eles aborreceram a ele. E ele disse para a gente, pegue a sua cruz e siga-me. A quarta lição, a quarta verdade que estamos vendo no texto, é que nós, por não pertencermos a esse sistema, teremos a rejeição do mundo, mas teremos a aprovação dos céus. Alguém na escola não gosta do jeito que você fala, alguém na escola não gosta do ambiente que você frequenta na igreja, chama de careta, te rejeita, não quer estar perto, mas quando a situação aperta diz, cadê o crente? Cadê aquela adolescente que não se mistura, porque ela é crente de verdade, eu preciso falar com ela. Cadê aquele irmão que é crente de verdade, que não se mistura, porque eles aborrecem a gente, mas quando o calo aperta, eles estão dizendo o seguinte, deixa eu ver, cadê o crente? Cadê o pastor? Cadê o adolescente? Cadê o jovem? Deus vai fazer de você uma referência, não só em Cuiabá, eu vou repetir isso, não só em Cuiabá, mas aonde você colocar a planta do teu pé, em nome de Cristo Nazareno, Satanás vai dizer, ele acordou, eu estou desesperado, ele colocou o pé aqui, eu estou apavorado, porque quando ele entra, quando ele chega, ele não vem sozinho, ele vem com a presença, com a presença, com a presença, com a presença de Deus. Levante a sua mão. Eu quero profetizar. Na mão direita Deus dá poder, na mão esquerda Ele dá autoridade. Na mão direita Ele dá poder, na mão esquerda Ele dá autoridade. Na mão direita é poder, na mão esquerda é autoridade. E Ele começa a te dar autoridade e poder. Agora, quem pega? Quem pega? Quem pega? Quem pega? Já libera línguas estranhas, já libera a unção de Deus está liberada aqui. Já pega essa presença. O mundo te odeia pela presença que você carrega, mas Ele não te deixa. Pega. Oriacachum, por um minuto você pode adorar. Oriacamborra. Oriacachuri bicandaraha. Oricalafurki biporemaia. Escute isso que eu vou falar devagar para você entender. A hostilidade do mundo contra você é consequência da sua fidelidade a Deus. Vou repetir isso. A hostilidade do mundo é consequência da sua fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus causa estranhamento em quem está no sistema. Estamos vivendo dias difíceis, sim ou não? Mas ainda tem remanescente. Vou repetir. Ainda tem adolescente que numa sexta-feira como essa continua preferindo glorificar a Deus. Ainda prefere abandonar o pecado. Ainda tem jovem, ainda tem irmão que ao invés de escolher uma sexta-feira para fazer aquilo que o mundo diz que é normal, ele diz, não, eu vou enfrentar a hostilidade do mundo, mas eu vou continuar sendo fiel a Deus. Sabe por quê? Ele está dizendo, eu sou estrangeiro, eu estou de passagem,
E eu estou dando a referência da minha nação. Quando alguém diz, é contra a homossexualidade? Não, é que o meu reino, a minha nação diz que é. Então eu sou embaixador dessa nação. Quando alguém dizer, por que você não peca? É porque eu sou embaixador do reino de uma nação que diz que isso é pecado e eu sou fiel a essa nação. Ah, eu não gosto de você, tem problema não. É porque a minha fidelidade a Deus causa estranhamento, causa hostilidade, mas eu prefiro ser fiel a Deus, servir a Deus, do que agradar aos homens. Eu estou disposto a viver a hostilidade, mas ser fiel àquele que me chamou, aquele que me salvou, aquele que me resgatou. Será que tem gente aqui? Será que ainda tem remanescente aqui? Será que ainda tem fiel aqui que acredita na palavra? Então deixa eu te dizer, a hostilidade do mundo é resposta à sua fidelidade a Deus, e Deus irá honrar a sua fé. Irá. Pastor, não gostam de mim. É resistência mesmo. Você não é daqui? Ah, mas por que não faz? Eu não sou daqui. Tem uma música que a gente canta. Eu não sou daqui, pra casa Ele vem me buscar. Oh, eu não sou daqui, pra casa Ele vem me buscar, e com Ele lá we tweets to fly to carrots, lá mabobi bado camina no cominayo, like tweets, left fluids, tweets, lights, lá macomi mano camina no cominayo, lá no comina no camina no tobi now it's sweet, like sweet plants, sweet clefs, la palido no comina no camina no heavy, y la mono no comina no camina no heavy no comina no camina, light we play, la palo no comina no heavy, y la mi come camina no heavy, la palo no comina na baby bawe. Light sweets, lepomi mano camina no comina. A unção de Deus desceu aqui nessa festa. Ele começa a liberar variedade de língua aqui agora. Ora mi calamanchori mi calamaia. Ela me cole machandaramahaya. Diz o Senhor para essa casa: eu desço agora e começo a renovar. Os fiéis vão começar a receber a autoridade que desce dos céus agora. A autoridade que desce dos céus agora. A autoridade que desce do céu agora. Ele te renova em línguas repartidas como de fogo. Ele começa a te renovar agora. Olha o que está acontecendo aqui agora. Porque eu vou ouvir o que Deus está fazendo aqui agora. Há um tratamento de Deus aqui agora. Eu já prego, mas veja o que Deus está fazendo aqui agora. Um vento veemente e impetuoso está enchendo essa casa agora. Não extingais o Espírito. Deus está falando aqui. Eu, Senhor,
começo nessa casa. Estou dando um tempo novo, levantando aqui profetas, estou entregando dons, interpretação de línguas, operação de maravilhas, dons de curar. A minha glória está nessa casa. Eu ouvi cada pedido, cada oração. Dissestes a mim: eu quero algo novo nessa casa, nesse lugar, com esses adolescentes. Eu, Senhor, ouvi, gostei do que ouvi, gostei do que vi, e dou um sinal para essa casa, que eu respondo e que eu encho agora, 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 agora. Só quem acredita pega, só quem acredita pega. Só paporeba, cala paporeba, é me cantore paporeba. Já começou aqui agora, já começou aqui agora, já começou aqui agora. Pega, 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 pega. Só quem não é daqui recebe, só quem não é daqui recebe, só quem não é daqui recebe. Pega, 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 pega. A glória de Deus desceu nesse ambiente agora, agora, agora. Erebala shurikandaraba calabarabarabaya. Uriakandoro shinderebalabado rebalaba shuribikandaramai. Eu estou com a minha carne tremendo aqui, Francisco. Deus está nesse ambiente para mudar, para transformar. Tem gente que vai começar a chorar copiosamente aqui agora. Por quê, pastor? Porque Deus me disse: eu vou curar de dentro para fora. Olha o que começa a acontecer agora. Homem não faz isso, técnica não faz isso. É Ele, o Espírito Santo, que desceu aqui agora. Foriá, Yalawe, Mamawe. Ó, pode chorar. Ele está te limpando de dentro para fora. Ele está te limpando de dentro para fora. Ele está te limpando de dentro para fora. Ele, eu prego há 22 anos, eu não vim aqui de São Paulo para brincar, nem sou artista de púlpito, eu sou ministro do Evangelho de Cristo, e Ele está dizendo aqui nessa noite: eu estou começando uma nova trajetória em vocês, recebam a graça de Deus agora, agora, agora. Eu vou fazer isso porque o Espírito Santo... Posso, pastor, pedir para colocar? O Espírito Santo me pediu. Falou, pediu não, ordenou. Não pede. Coloque a mão sobre alguém que está do seu lado aí. Depois disso nós vamos ficar em pés. Sobre a tua mão está descendo uma autoridade poderosa dos céus. Lembra que eu profetizei que na mão direita tem poder, na mão esquerda tem autoridade? Deus vai te dar um sinal agora. Coloque a mão sobre ele. Querido Jesus, onde a mão tocar,
dá um sinal da autoridade que o Senhor está entregando para cada um aqui agora. Além disso, a voz deles vai ecoar. Cada palavra que sair para ele dizer para alguém já é profética. O que eles disserem agora, que saírem dos lábios dele, estão sendo impulsionados e inspirados pelo Espírito Santo. Então eu te peço agora, Senhor, começa essa apoteose de glória. Onde você toca, Deus toca. Onde você toca, Deus toca. Porra, que canto que requindo, regigadorra, rebicone, que canto raci, eremeneglesicore, malamatoreka, eremeneglesicole, mahatike, ebicole, manarasuke, nemaha, emio, emihanda raci, emianda, emiondi handa rasui, keremahandia, elamando reia sarabaha. Agora sobre a tua mão autoridade e poder desceram, e o Senhor começa a renovar agora. Se põe de pé, se põe de pé, se põe de pé recebendo, e diga para esse irmão: recebe o que eu estou recebendo, recebe o que eu estou recebendo, recebe o que eu estou recebendo agora. Qual é o nome daquela dessa irmã? Não, essa aqui, essa de marrom. Irmã Ana Paula, faça assim com as suas mãos. É Ana Paula, né? Olha para mim, manda ela olhar para mim. Faz assim com as suas mãos. O tempo não apaga o que Deus prometeu. Por esses dias falasse com Deus assim: quando acaba o processo? Quando eu vou viver tudo que o Senhor disse para mim? Eu vejo você andando pela casa e falando com Deus: por que eu tenho que aconselhar e cuidar quando eu preciso ser aconselhada e cuidada? Diz o Senhor: é o processo de poda. Você vai começar a gerar mais ainda. Só que Deus diz: está de pé, está acabando. Vou repetir: está acabando. O tempo de viver o que Ele disse para você chegou hoje. Diz o Senhor. Ele acabou de me dizer. Sabe o que o Senhor disse? Que você disse para Ele: Senhor, reafirma o que o Senhor disse para mim. Eu ouvi, estou reafirmando. Comece a colher a partir de hoje. Essa irmã que está com você vai te dar um abraço. Você vai sentir o abraço do Espírito Santo com o abraço dela. E Deus te renova agora. E Ele está te dando mais autoridade. Diz: pare de covardia, porque quando eu colocar na tua boca é para falar. Eu vou te usar de forma sobrenatural. Abraça ela aí, porque o Senhor vai fazer algo novo na vida dela. Agora, quem pega? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Orebalashuri bikandaramahaya. Orebalashuri bikandaramakolemahaya. Orebicalabachandaramahaya. Antes de eu orar, eu preciso perguntar aqui. Amanhã eu ainda prego. Tem alguém que não é crente, quer estar na videira verdadeira? Sai do seu lugar depressa, porque Deus tem algo novo com você. Cadê? Alguém que está afastado. Não era para você estar afastado, você está por rebeldia. Ele está te chamando de volta. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Deixa eu ver. Alguém que precisa voltar urgente para Jesus? Faz o sinal com a sua mão para a gente orar por você. Ela estava fora? Ela estava afastada? Estava? Não? Só quer oração. Quem está afastado aqui?
e precisa voltar para Jesus. Estava afastada? Vem cá. Fica aí com ela. Qual é o seu nome? Yasmin. Você está retornando. Cadê o segundo corajoso que quer retornar para Jesus hoje? Quer estar na videira, quer gerar fruto? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Vamos que eu preciso terminar. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Eu conto 1. Jesus está te chamando. Ela? A segunda já veio. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Eu contei 1, agora eu conto 1,5. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Jesus quer mudar tudo. Ah, pastor, vai acabar meus problemas? Não, Ele vai te dar força para vencer os problemas. Porque você está na videira, vai ser podado para crescimento. Eu conto 2. Cadê você? 2,5, não vou ficar insistindo mais. Cadê você? Cadê? Depressa. Eu conto 3 e já não é mais comigo. Eu estou te orientando. Vai vir? Vai vir? Cadê você? Eu encerro, já não é mais comigo. A Yasmin está voltando. Qual o nome da outra que está voltando? A Emily. E essas aqui? Está voltando? Qual o seu nome? Sofia. Você também? Seu nome? Ana Clara. Nós temos aqui 4 preciosas vidas que voltaram para Jesus. É a quinta? As 2 ou só uma aí? A quinta está ali, pastor. Já valeu a pena, Francisco, Tiago, já valeu a pena. Será que nós temos a sexta? Eu não vim brincar, eu vim pregar o evangelho. Não sou artista de púlpito. Eu sou o pregador do evangelho que liberta, que salva. Cadê? Tem mais alguém? Tem como descer para cada um ficar uma pessoa ali para eu orar? Pede aí para alguém. Pode ir, se quiser. Vamos lá. Segura um pouquinho antes de vocês cantarem. Eu quero orar por eles. Querido Jesus, essas vidas estão retornando. Os obreiros, os irmãos estão descendo ali para ajudar a orar por eles. Eu peço que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida deles. Que a tua graça, que a tua bondade, a tua misericórdia estejam sobre eles. Que eles continuem firmes, constantes e abundantes. Renova eles agora. 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 Eles voltaram para o Senhor, renova eles agora. Renova eles agora. Eles estão sendo enxertados na videira. Videira verdadeira. Videira verdadeira. Videira verdadeira. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai. Qual o nome dela? Maria Luísa. Estenda suas mãos. A Maria Luísa veio aqui pedir oração. Estenda suas mãos para ela. Querido Jesus, o Senhor sabe o que a Maria Luísa precisa. Então eu peço que o Senhor possa tocar na vida dela, da cabeça à planta dos pés. Renova ela, dá direcionamento. Que todo o processo ela possa entender que é o aperfeiçoamento do Senhor. E que o seu nome seja glorificado nela e através dela. Eu peço a Ti, Jesus Cristo, renova em nome de Jesus. Agora eu quero orar por vocês e eu entrego para o pastor. Jesus, eu preguei Tua palavra. Somente a Tua palavra. E eu estou sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Que o Senhor continue dando sinais para os Teus filhos aqui, e que eles possam entender. Oh, impressionante.